Marco Aurélio suspende inquérito até plenário do STF decidir se Bolsonaro depõe pessoalmente. Parentes de ex de Bolsonaro retiraram 2,1 milhões em 4 mil saques de jornal. Ex-modelo acusa Trump de abuso sexual. Marco Aurélio suspende inquérito até plenário do STF decidir se Bolsonaro depõe pessoalmente. O ministro do STF, Marco Aurélio Mello, suspendeu nesta quinta a tramitação do inquérito que avalia se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. Marco Aurélio decidiu também que caberá ao plenário do STF definir se Bolsonaro pode enviar depoimento por escrito ou, se preferir, escolher o melhor dia para ser ouvido. A data do julgamento será definida pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux. Até a decisão do plenário, o inquérito fica paralisado e o depoimento suspenso. A investigação aberta em maio tem como base acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Bolsonaro nega ingerência na Polícia Federal. A polícia pediu ao STF mais 30 dias para concluir a apuração do caso. A decisão de Marco Aurélio Mello atende ao recurso da AGU, que defende que Bolsonaro possa depor por escrito. Na semana anterior, o relator do inquérito, o ministro Celso de Mello, havia rejeitado essa possibilidade. Na decisão desta sexta, Marco Aurélio Mello cita que Bolsonaro já tinha sido intimado pela Polícia Federal a depor na próxima semana, entre segunda-feira e quarta-feira, dia 21 e quarta-feira, dia 23. O magistrado diz que a suspensão servirá também para que o Ministério Público Federal se manifeste sobre o tema. Em julho, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu no STF que Bolsonaro deveria ter o direito de escolher como depor. O recurso da AGU foi analisado por Marco Aurélio Mello, porque o relator original, Celso de Mello, está de licença médica até o próximo dia 26. E nestes casos, o regimento do STF prevê que o processo pode ser repassado ao ministro mais antigo do colegiado. Em 11 de setembro, Celso de Mello determinou que o presidente Jair Bolsonaro prestasse depoimento presencial no inquérito sobre suposta interferência na Polícia Federal. Parentes de ex de Bolsonaro retiraram 2,1 milhões em 4 mil saques de jornal. Documentos obtidos a partir da quebra do sigilo bancário de 8 parentes de Ana Cristina Vale, conhecida como Cristina Bolsonaro, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, mostram que os familiares tinham o hábito de sacar várias vezes a quantia exata de R$500, próximo às datas de pagamento. Das 9.859 operações de saque feitas entre 2007 a 2018, 4.294 foram nesse mesmo valor, somando um total de 2,1 milhões de reais. Conforme informações do jornal o Globo, nas investigações, o Ministério Público aponta que essas pessoas faziam parte de uma organização criminosa envolvida em um suposto esquema de rachadinha no gabinete do senador Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ao analisar os dados bancários da família Siqueira, dos 4,8 milhões de reais pagos em salários, 4 milhões foram retirados em espécie. Sacavam quase a integralidade dos salários recebidos na Alerj para repassar os valores em espécie a outros integrantes da organização criminosa, diz o Ministério Público. Ainda de acordo com a reportagem, em 354 oportunidades, ao menos 2 integrantes da família de Ana Cristina foram ao banco no mesmo dia e realizaram a mesma quantidade de saques no mesmo valor. Destas, em apenas 3 vezes, o valor da operação não foi de R$500. Procurado pelo Globo, o advogado Magno Cardoso, que defende a família Siqueira, disse que não iria se pronunciar. Ex-modelo acusa Trump de abuso sexual. Ele teria usado a força para tentar beijar e agarrar a ex-modelo Amy Doris em um camarote do estádio onde acontecia o torneio de tênis do US Open de 1997. Os advogados do presidente negam que isso tenha acontecido. O jornal inglês The Guardian publicou o relato de Doris nesta quinta-feira. Na época dos fatos, ela tinha 24 anos e namorava Jason Bean, um amigo de Trump. O casal foi convidado a ir ao camarote de Trump no estádio onde era disputado o US Open. Amy afirma que foi ao banheiro e, quando saiu, o atual presidente dos Estados Unidos a aguardava.
Inicialmente pensei que ele estava esperando para ir ao banheiro, mas não era o caso, infelizmente. Ela afirma que houve um breve diálogo entre os dois em que ela, rindo sem graça, pediu para que ele se afastasse. Trump, então, teria usado a força para se impor. Amy afirma que pediu para ele parar, mas isso não aconteceu. Na época, Trump tinha 51 anos. Ao jornal, os seus advogados afirmaram que não houve comportamento inadequado de Trump no camarote. Se algo houvesse ocorrido, haveria testemunhas, eles disseram. Os advogados afirmaram que não se pode acreditar que ela iria voluntariamente continuar a conviver com Trump. A acusadora diz que ela estava longe de sua cidade, não tinha dinheiro e nem um lugar para ir. A jornalista Jan Carroll já acusou Trump de abuso sexual em uma loja em Nova York nos anos 90. Sammy Zervos, ex-concorrente de O Aprendiz, disse ter sido vítima de assédio sexual pelo atual presidente dos Estados Unidos, Jessica Lead. Uma ex-empresária descreveu ao New York Times em 2016 que viajou ao lado de Trump na primeira classe de um voo nos anos 80. Cerca de 45 minutos após a decolagem, ele teria levantado o braço do assento e começado a tocá-la. O Jornal Breve fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.